Bora para a nossa live. Já tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, por exemplo, isso aqui é uma placa. Isso aqui é uma placa de geladeira inverter. Isso aqui é uma placa de geladeira inverter, né? Essa aqui é uma placa de potência de uma lava e seca. Essa aqui é a placa da lava e seca. Esse aqui é uma placa do ar LG, ar condicionado, ar inverter LG. Esse aqui é uma placa do ar inverter Samsung. Isso aqui é uma placa de um inversor de frequência da WEG, né? Inversor de frequência da WEG. Então, se você observar, nós estamos falando aqui, deixa eu colocar todas as câmeras, só. Deixa eu colocar mais aqui. Então, vou deixar aqui o ar inverter da Samsung, ó, tá vendo? Deixar ele aqui. Aqui nós temos aqui o inversor de frequência, mais uma placa de geladeira inverter. E aqui nós temos ar inverter, máquina de lavar. Aqui nós temos placa de geladeira. Aqui nós temos o inversor de frequência. Sem contar também, falando em tecnologia inverter, nós vamos encontrar também, por exemplo, esteiras de academia, aquelas máquinas de esteiras de academia, elas também utilizam tecnologia inverter, né? Então nós vamos entender, sempre gosto de fazer essa primeira live, né? Entender o que é a tecnologia inverter. O primeiro passo que nós temos que fazer dessas 4 lives é entender, professor, o que é a tecnologia inverter, o panorama das tecnologias inverter, o que essas placas elas têm em comum, né? O que essas placas têm em comum? Se você olhar para elas, né, parece que são coisas totalmente diferentes, né? Totalmente, né? Se você olhar, você vai falar assim, puxa vida, isso aqui, professor, isso daqui não tem nada a ver com isso, isso não tem nada a ver com isso, isso não tem nada a ver com isso. Daí você entrar no inversor da WEG, então, aí nós vamos pensar o seguinte, isso aqui realmente é totalmente diferente disso, totalmente. Então, a primeira regra que nós temos que aprender nessas lives é o que, né? Que esses equipamentos aqui, por mais de serem marcas diferentes, serem modelos totalmente diferentes, né? Serem aplicados em áreas diferentes, eles são muito parecidos. Você acha que isso aqui é parecido ou é muito diferente? O que você me diz? Na sua opinião. Se você olhar isso aqui, você vai falar que isso aqui não tem nada a ver com isso, né? Se nós pegarmos uma lave seca, você vai falar, isso aqui não tem nada a ver com lave seca. Você vai falar assim, isso aqui também não tem nada a ver com ar inverter, né? Então esse é o nosso objetivo. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro que você vai entender o que tem nessas placas, quais os circuitos que estão envolvidos aqui, é o primeiro passo, né? E depois ver as semelhanças que existem. Depois nós vamos fazer manutenção, técnicas de manutenção disso aqui. As técnicas que nós vamos aprender nessas lives, preste atenção que eu vou dizer para você. As técnicas de manutenção, que são aulas muito práticas, né? Que nós estaremos fazendo aqui muitas aulas práticas durante as 4 lives, né? As técnicas que você vai aprender aqui vai te ajudar a resolver muitos problemas do dia a dia de manutenção de quem já trabalhou com ar inverter, ou com geladeiras inverter, ou com inversor solar, ou com placas de potência das máquinas de lava e seca. Então, tudo que vocês aprenderem aqui, né? Tudo que vocês aprenderem aqui, o que vai acontecer, né? Vai acontecer que você vai dominar técnicas que você pode aplicar em tecnologia inverter. Então, as técnicas que eu aplicar na geladeira, você aplica no inverter, você aplica no Samsung, você aplica no inversor de frequência, você aplica em drives de máquina de lava e seca, controle de esteira. Aonde tiver um motor, você vai aplicar essas técnicas, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui durante as lives, fazer com que você entenda tudo sobre a tecnologia inverter. Então, nossas aulas vão ser sempre aplicadas, teoria aplicada na prática. Então, quando nós vamos do outro lado agora, nós temos que entender também o seguinte, né? Outro lado agora também, nós temos que pensar assim. Pensar o quê? Vamos pensar a seguinte questão. Pô, eu olho aqui inversores de frequência. Inversores de frequência hoje no mercado, se nós olharmos preços de inversores de frequência, nós estamos falando de equipamentos que variam de 2 mil a 60 mil reais, mais ou menos, os inversores de frequência, né? Então, inversores aí que estão variando de 2 mil a 60 mil reais.
Professor, quanto o senhor cobra? Nós temos uma assistência técnica aqui na escola também. Quanto que o senhor cobra para fazer manutenção em inversores de frequências? Aqui nós cobramos em torno de 20% do valor do produto. Se o inversor custa 10 mil, geralmente eu cobro 2 mil reais de mão de obra. Se o equipamento custar 40 mil, geralmente eu cobro 8 mil de mão de obra. Né? Isso depende, pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas na média, a manutenção que nós cobramos aqui de inversores de frequência varia hoje de 600, na média, né? De 600 a 2.500 reais os valores de mão de obra que nós temos cobrado aqui nos inversores de frequência, tá bom? Certo, pessoal? Todos entenderam? Então, um inversor de frequência custa mais ou menos de 2 mil a 60 mil reais o valor de mão de obra de 20% mais ou menos. Então, isso aqui é extremamente rentável, né? Quando eu vou para uma placa de geladeira inverter, a geladeira inverter em si hoje, uma geladeira inverter está em torno de 5 a 7 mil reais, mais ou menos, né? Essas geladeiras side by side, que é aquelas de 2 portas, ou geladeiras inverter, etc., utiliza essas placas. Uma geladeira hoje está em torno de 5 a 7 mil reais, né? Então, se você é uma pessoa que trabalha com manutenção em geladeira e dá manutenção numa placa, a sua mão de obra vai variar em função do produto. Então, se é de 5 mil, sua mão de obra pode ser R$1.000, né? Então, agora, se você é uma pessoa que quer só consertar as placas, entendeu o remedinho? Tomei um remedinho ali que faz eu espirrar, pessoal. Então, olha só, se você é uma pessoa, tem dois tipos de serviço aqui. O serviço que você vai fazer o quê? Tem pessoas que já trabalham na área de geladeiras e ele conserta, então você pode aprender a consertar essas placas, né? E consertando essas placas, você pode cobrar em cima do valor da geladeira. Cliente, tipo de serviço 1. Se você é um técnico que vai trabalhar só com manutenção das placas, ou seja, vai trabalhar com os clientes que fazem manutenção em geladeira e não sabem consertar, e os caras que fazem manutenção em geladeira serão seus clientes, então eu cobro 20% em 20 a 25% em cima do valor da placa. Então deixa eu explicar. Se você é o cara que pega a geladeira para consertar, 20% em cima do valor da geladeira. Se você é o cara que pega a placa para consertar para quem faz manutenção em geladeira, 20% em cima do valor da placa. Então essa placa aqui da Panasonic eu paguei R$1.500. Então mão de obra para consertar essa placa, R$300 a R$400, né? Todos entenderam como é que você pode trabalhar com geladeiras? Com geladeiras, então, se você for o cara que repara a geladeira, você baseia no produto. Se você é um cara que só conserta placas e os seus clientes são as pessoas que fazem manutenção de geladeira e elas não sabem consertar a placa, então você cobra em cima do valor da placa.